Essa casa, de fato, também é a minha casa. Eu me sinto muito bem acolhido aqui. Minha família também se sente extremamente acolhida pelo afeto e pelo carinho dos irmãos. E louvo a Deus pela vida do seu pastor, que também é o meu pastor, o pastor Edivaldo, a irmã Eliane, todos os irmãos que estão aqui, que dessa vez evitarei mencionar o nome, para que não cometa nenhum erro, mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são muito importantes para a minha vida também e para a vida da Sociedade Bíblica do Brasil, porque vocês têm também colaborado com o trabalho da semeadura da palavra promovido pela SPB. E a minha segunda alegria é também estar na companhia do nosso querido amigo, pastor Assir, que é uma inspiração para o meu ministério, para a minha vida, é uma inspiração para o relacionamento que nós temos, tão fraterno, tão amigo, que surgiu na Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estava conversando com a Cir ontem, e eu estava celebrando na minha fala como Deus é bondoso em permitir que nossas histórias se cruzem. Como na soberania dele, ele decide com que as nossas histórias, os nossos percursos se cruzem, e esses percursos se cruzam para a glória dele. A amizade é para a glória dele. Os relacionamentos são para a glória dele. E às vezes a gente esquece que um dos benefícios do sacrifício de Jesus na cruz certamente é a comunhão. E como é bom estar em comunhão um com os outros. Jesus Cristo possibilitou, obrigado querido, está ótimo, muito obrigado. Jesus Cristo possibilitou que a comunhão reunisse pessoas tão diferentes, de histórias diferentes, nacionalidades diferentes, contextos diferentes, mas tudo sob a perspectiva da cruz. E isso é para a glória dele. É um privilégio estar com vocês. Parabéns à EBD, parabéns ao irmão, o nosso pastor Jânio, a pastora Janaína, toda a equipe. Estou vendo aqui a nossa querida irmã Nilza, o evangelista Wilson, nossos amigos, nossa presidente do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, que também não tem medido esforços para que a SBB esteja junto com vocês. Amém, meus irmãos? Mas hoje nós não iremos nos dedicar tanto tempo às introduções. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. E todo pregador preocupado minimamente com a glória de Deus, todo pregador preocupado de fato com a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, quando ele sobe a um púlpito, a uma tribuna como essa, quando ele se apresenta à igreja como candidato a ministrar a palavra de Deus, ele pensa minimamente em como aquela luta que ele travou com Deus em seu escritório, em seu devocional, em seu momento de estudo, em sua tarefa, em seu labor teológico de resgatar a verdade do texto para ser compartilhada, ele deseja, ele ora ao Senhor para que aquilo que Deus alimentou o seu coração possa de fato transformar a vida do ouvinte. Qualquer pregador minimamente comprometido com a glória de Deus e não consigo, ele não está preocupado com os resultados visíveis que a plateia vai oferecer. Ele de fato está preocupado com aquilo que vai transformar a vida do ouvinte e Deus será glorificado. Então a minha preocupação nessa tarde hoje é compartilhar com vocês alguma coisa, explorarmos, abordarmos um tema que é também refém e deve ser escravo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a liderança cristã. A liderança cristã, ela precisa estar centrada e fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É desse tema que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje. E enquanto nós conversávamos, tivemos reuniões com o pastor Jânio, o pastor Assi e eu, e nós deliberávamos sobre esse tema. Como trazer a ênfase da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus Cristo, a esses temas tão variados. E Deus, através do Espírito Santo, colocou em meu coração a necessidade de compartilhar com vocês justamente esse tema. Jesus Cristo como referência e fundamento da liderança cristã. São alguns princípios da vida de Jesus aplicados à liderança cristã. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui, se não todos, estão envolvidos em algum nível de liderança dentro da igreja. Em algum nível de liderança dentro da comunidade de fé. Quer seja no discipulado, quer seja na EBD, quer seja na recepção, que recepciona os queridos irmãos com alegria, quer seja nas mensagens ministradas aqui. A igreja é um local formador de líderes. Então, o tema que nós iremos tratar hoje, ele é pertinente justamente para aquilo que nós executamos e exercemos dentro da igreja, a liderança cristã. Tá bom, meus irmãos? Então, nessa tarde, nós exploraremos esse tema. Eu estarei abrindo aqui o nosso computador para nos auxiliar, para entendermos um pouquinho melhor
do que se trata esse bonito tema. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, por favor, capítulo de número 10 e o versículo de número 45. Por favor, vamos todos ler esse versículo, que ele demarca um pouco do que nós iremos tratar nessa tarde. Evangelho de Marcos, capítulo número 10 e o versículo de número 45. Você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra. Se você trouxe seu celular, hoje você pode ligar o celular também, ligar a Bíblia, na verdade. Você aproveita e liga o seu celular também com a Bíblia Sagrada. Todos acharam? Pode dizer amém? Se os irmãos também me permitirem, se quiserem iluminar um pouquinho a plateia, eu vou agradecer, se não for atrapalhar o ambiente, que eu gostaria de ver vocês também, tá? É importante para o pregador olhar os irmãos também, que você tem acesso à Bíblia, né? 10:45 nos dirá o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser... Vamos repetir juntos, com mais ênfase? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser... mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto ele vai demarcar um pouco do que nós ensinaremos nessa tarde acerca da liderança cristã. Queridos, nós precisamos fazer algumas reflexões iniciais sobre esse tema. Precisamos introduzir esse tema aos irmãos para que nós possamos entender qual é o desafio que nós temos nessa tarde. O tema que eu estou propondo aos irmãos, ele vai nos lançar um desafio bastante abrangente, um desafio bastante amplo, porque a amplitude dos temas que nós iremos abordar aqui, ela pode gerar uma tensão ou pode gerar oportunidades. A primeira tensão ou oportunidade, isso vai depender do ponto de vista e da experiência que você tem em relação à liderança cristã, mas sobretudo do desejo que você tem de aprender, é que nós não conseguiremos esgotar a quantidade de elementos que serão propostos aqui. Nós não conseguiremos explorar em totalidade a quantidade de argumentos que nós lançaremos aqui. Então isso nos fez por obrigação, lançar mão de escolhas. Precisamos escolher a melhor abordagem para tratar desse assunto com os irmãos. A segunda oportunidade que nós temos aqui com esse tema é que isso vai falar de uma grande verdade para os nossos corações. Vocês não podem esperar sair daqui formados em liderança. Porque liderança cristã, irmãos, não é um evento. Liderança cristã não é uma programação. Liderança cristã não é uma agenda. Liderança cristã é um processo. Você aprende fazendo e servindo. Então não espere sair daqui hoje formado em liderança cristã. Mas o seu coração precisa sair daqui formado hoje através desse tema, interessado em aprender mais, interessado nos seus estudos subsequentes, interessado em se aprofundar a aprender a ser um líder como Jesus é. Então, o meu desejo é que você saia daqui procurando mais razões de como ser igual ao Senhor Jesus Cristo na liderança cristã. Esse é o meu desejo. Essa é uma reflexão inicial. É esse tema que eu estou propondo aos irmãos. No nosso segundo slide, eu vou tentar usar bem aqui, ainda não tenho muita habilidade com isso, mais do que o nosso pastor Assi. Opa, que maravilha, muito bem. E aqui eu lanço uma primeira pergunta, que nos servirá de guia. Qual é o modelo de liderança que nós devemos seguir? Qual é o modelo de liderança que a igreja cristã, que a igreja evangélica brasileira deveria seguir? E, de fato, o tema liderança é de interesse geral de todos. Todos nós estamos interessados no tema da liderança cristã. Vários livros estão sendo escritos, estão sendo lançados sobre o tema em português. Nós temos encontrado que esse tema complexo está em todas as livrarias. Nós sabemos que esse tema da liderança é um tema extremamente essencial, porque ele adota e aborda diversos campos da liderança. Quer seja a liderança empresarial, quer seja a liderança política, quer seja a liderança educacional e até mesmo no campo religioso existem livros e literaturas que tratam sobre a liderança religiosa. Porém, o grande problema, irmãos, é o tipo de modelo que nós iremos absorver para trabalharmos dentro da liderança cristã. O grande problema é um modelo que é sugerido.
É um modelo que é buscado pela igreja para ser utilizado na comunidade da fé. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, dominado por grandes organizações que são governadas por estruturas tão complexas de gerenciamento que nós esquecemos que o modelo que a igreja deve usar não é o modelo oferecido pelas corporações, não é o modelo oferecido pelas organizações privadas. Esse não é o modelo que a igreja deve usar. O mundo dos negócios, irmãos, e aqui eu inicio uma primeira reflexão, não é o modelo satisfatório para ser utilizado nas igrejas. O mundo corporativo não é um modelo que deve ser desejado pelas lideranças cristãs. O mundo privado e corporativo não é um modelo para a liderança cristã. Esse não é o nosso modelo. E aqui eu não estou demonizando esse modelo, pelo contrário. Eu gostaria de abrir a reflexão para que nós entendamos o lugar exato da liderança cristã. E eu tenho pelo menos 3 argumentos para provocar essa reflexão nessa tarde. Porque o mundo dos negócios não é o modelo da liderança cristã. A primeira questão que é levantada aqui é porque o mundo dos negócios, ele é competitivo. O mundo dos negócios é competitivo. As grandes empresas, elas possuem um tipo de liderança predatória, que precisa ser competitiva. É evidente isso. Até mesmo, irmãos, destruindo a concorrência. Os outros adversários são pessoas que precisam ser vencidas. Esse é o mundo corporativo, é o mundo da concorrência. Mas a igreja de Cristo e a liderança cristã, ela não é competitiva. A liderança cristã, ela é cooperativa. Os líderes cristãos não veem os irmãos como alguém a ser vencido. Os líderes cristãos veem os irmãos e a igreja como alguém que precisa de cooperação. É por isso que o mundo dos negócios não é o padrão para a liderança cristã. Em segundo lugar, o mundo dos negócios não é o modelo da liderança cristã, porque no mundo dos negócios é exigida a adequação do produto. No mundo dos negócios são investidos milhões em reais, milhões em dólares para descobrir qual é o melhor produto a ser vencido. Pesquisas são lançadas todos os anos. Eu tenho certeza que em algum momento você estava em casa, falou de um determinado produto e quando você foi ao celular, aquele produto exatamente como você conversou com a sua família, apareceu no post do celular. São pesquisas feitas em Big Data. Mas a liderança do mundo dos negócios não são os nossos modelos ideais. Uma liderança cristã, irmãos, não amolda o seu produto, não metamorfoseia o seu produto, não adequa a mensagem do evangelho ao gosto do cliente. A liderança cristã, ela tem algo que é inalterável, é a mensagem do evangelho. Nós não mudamos a mensagem do evangelho por conta do cliente, para agradar a plateia, porque Jesus Cristo é imutável, ele permanece para sempre. É por isso que o modelo corporativo não é a melhor solução para o aprendizado da liderança cristã. Em terceiro lugar, o mundo dos negócios não é o melhor modelo para a igreja de Cristo, porque o mundo dos negócios precisa de lógica. O mundo corporativo trabalha em cima da lógica. A liderança corporativa, ela precisa de lógica, de racionalidade e de frieza matemática. O líder cristão, ele não precisa só disso. O líder cristão precisa de um pouquinho de loucura e de fé. Porque a igreja não depende apenas dos números. A igreja de Cristo depende do autor da nossa fé, do autor dessa comunidade de fé. E isso exige um pouquinho de loucura. A loucura de amar uma mensagem que ninguém aceita. A loucura de proclamar uma mensagem que todos julgam ultrapassadas. É por isso que o mundo corporativo não é o melhor modelo para nós. Observe o que Paulo, irmãos, se você puder ler a sua Bíblia, ele nos fala acerca dessa visão de loucura da fé. Em Atos capítulo 26 e versículo 24. Paulo nos diz o seguinte: Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa. Festo o interrompeu, gritando: você está louco, Paulo.
ficou louco de tanto estudar. Olha que coisa interessante. Nós somos chamados a uma liderança cristã que não depende da lógica matemática. O pastor Exaltino Gomes, um pastor batista, talvez muito conhecido entre os irmãos, certa vez ele relatou em um de seus sermões que ele ouviu um pastor antigo, na década de 90, dizer que a igreja ela só estará segura se ela tiver 10 mil reais no seu cofre. E ao ouvir aquilo, o pastor Exaltino disse, não, esse pastor não entendeu o que é o chamado ao evangelho. A igreja não estará segura se o cofre dela estiver cheio. A igreja só estará segura se ela obedecer ao evangelho, se ela pregar a verdade. Porque um rebanho abastecido pela verdade do evangelho é um rebanho que recebe toda a providência divina e resiste às circunstâncias do mundo. Então essa não é a mentalidade da liderança cristã. Existe uma frase do missionário Hudson Taylor, que passou 51 anos na China, evangelizando os povos chineses. E ele diz o seguinte, e isso nos ensina muito sobre como nós não devemos seguir a lógica do mundo. Ele disse que a obra de Deus, ela começa difícil, ela torna-se impossível e Deus faz. Ela começa difícil, se torna impossível e Deus faz. Será que essa não é a vivência da nossa igreja? Essa não é a vivência da Adna? Quantos anos o pastor Edivaldo não passou no quintal da sua casa, pregando o evangelho, cantando o hino da harpa, para que alguns dentro de um hospital pudessem ouvir o evangelho, e hoje a Adna saiu de um quintal para esse rebanho vultuoso que nós temos aqui para a glória de Jesus. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de loucura para a sabedoria humana. É por isso que a liderança cristã não pode depender da competitividade do mundo, a liderança cristã não pode depender da lógica do mundo, a liderança cristã precisa estar centrada em Jesus Cristo. Essas são algumas reflexões iniciais que nós precisamos trazer aqui. Então, passamos para uma próxima etapa da nossa reflexão. Muito bem, nós aqui precisamos ventilar a importância dessa verdade que nós estamos vendo aqui. Queridos, por mais que a liderança corporativa ela seja parecida com a liderança cristã, essa aparência é superficial. O mundo dos negócios não tem a ofertar aquilo que de fato a liderança cristã precisa ser. Essa aparência ela é superficial. Os valores da liderança cristã são totalmente diferentes da liderança do mundo dos negócios. Nós não podemos comparar essa liderança com a liderança cristã. Eu trabalhei durante 15 anos e tive essa experiência corporativa. Aqui eu não estou demonizando o mundo corporativo. Eu não estou condenando os diversos aspectos, habilidades, valores e vetores que o mundo corporativo pode nos ajudar. Hoje em dia é exigido dos pastores que eles tenham, no mínimo, uma formação administrativa. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a vivência da liderança cristã não pode, não deve beber apenas da liderança do mundo, porque esses valores são totalmente divergentes. Qual é o objetivo, então, da liderança cristã? Qual é o objetivo, enquanto líderes de Cristo aqui nessa terra, trabalhando na igreja? O objetivo principal, irmãos, da liderança cristã é a glória de Deus. Esse é o objetivo da liderança cristã. O estudo sobre a liderança cristã, ele deve estar voltado para o cerne da questão. Ele deve estar voltado para a verdadeira liderança bíblica. A verdadeira liderança bíblica não tem outro objetivo senão glorificar a Deus. A verdadeira liderança bíblica, ela não se utiliza das pessoas como meio de uso. A verdadeira liderança bíblica, ela não se apresenta para tornar uns melhores do que os outros. A verdadeira liderança bíblica não eleva um e esquece os demais. A verdadeira liderança bíblica, ela tem o foco de evidenciar a glória de Deus. E quando eu falo glória de Deus, eu não posso ser superficial nessa ocasião. Nós às vezes confundimos ou não entendemos do que se trata a glória de Deus.
Pensamos que a glória de Deus é apenas o ato de verbalizar louvores ao nome do Senhor, ou de reconhecer que Ele de fato é majestoso e glorioso. Quando a Bíblia evoca a glória de Deus, ela não está evocando apenas isso, ela está tornando enfático pelo menos 3 características importantes sobre a glória de Deus: a perfeição, a santidade e a justiça de Deus. Perfeição, santidade e a justiça de Deus. Isso é a glória de Deus. Então o foco da sua liderança, o seu chamado a servir a comunidade da fé, é trazer para essa existência a perfeição, a santidade e a justiça de Deus. Isso é uma liderança para a glória de Deus. É evocar esses elementos. Se nós queremos, irmãos, alcançar excelência nas aptidões de liderança que recebemos, nós devemos olhar bem de perto para todo o padrão bíblico de liderança que está sendo oferecido a nós através do texto bíblico nessa tarde. E precisamos olhar mais de perto ainda para um modelo oferecido através do Senhor Jesus Cristo. O maior líder que já existiu, um dos personagens bíblicos mais importantes que compromete a liderança cristã é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos olhar de perto para o padrão que Ele nos apresentou. E existem algumas perguntas que devem ser feitas sobre a liderança cristã, que nós precisamos fazer ela de modo particular, fazer essas perguntas. A primeira pergunta é: qual é o tipo de líder que eu sou? Qual é o tipo de líder que você é? Mas existe uma segunda pergunta mais particular e também muito importante: qual é o tipo de líder que Deus quer que você seja? Qual é o tipo de líder que Deus quer que você seja? Essa é a pergunta mais importante. Vamos um pouquinho mais à frente. E agora eu gostaria de traçar com vocês, como vocês já viram, quais são os tipos de líderes cristãos que nós devemos ser. Essa é a pergunta mais importante. Que tipo de líder cristão nós devemos ser? Nós devemos ser, em primeiro lugar, irmãos, líderes servidores. Diferente da liderança corporativa, como já apresentei aos irmãos, diferente da liderança do mundo dos negócios, geralmente baseada no modelo coercitivo. O que é um modelo coercitivo? Eu mando, você obedece. Esse é o modelo coercitivo. Eu não tenho exemplo, mas eu tenho autoridade, e você obedece. Esse não é o modelo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse não é o modelo de liderança bíblica, porque o modelo de liderança bíblica, ele não é pela força. O modelo de liderança bíblica é pelo exemplo, é pelo testemunho, é pela vida transformada. Aqui, nós não gritamos para ter autoridade. Aqui, nós vivemos a vida de Jesus para aplicar a autoridade dele. É diferente. Jesus Cristo, irmãos, é o nosso referencial. Ele é o referencial da liderança para todos os cristãos e também é o referencial da liderança e dos líderes de todas as igrejas. Mas aqui eu destaco que há algo interessante nessa análise de ser um líder servidor. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse tipo de tratamento acerca da liderança. Uma liderança servidora, uma liderança que possui servos. Por mais de 20 séculos, irmãos, por mais de 20 séculos a igreja cristã abandonou esse conceito. O conceito de sermos líderes servidores. Na década de 70, um homem chamado Robert Greenleaf, que foi um dos superintendentes da empresa de energia elétrica dos Estados Unidos, ele elaborou a proposta da liderança servidora. Ele foi um dos grandes fundadores desse movimento de liderança servidora. E eu tenho certeza que você conhece livros que desaguaram nesse tipo de mentalidade. Por exemplo, o livro O Monge e o Executivo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui fizeram a leitura desse fabuloso livro, que ensina a como se tornar um líder servo. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, que quem é o líder servo, e nós fizemos essa leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, é o Senhor Jesus. Jesus é o líder servo por excelência. O conceito de liderança servidora pertence à igreja, não pertence aos coaches de plantão, não pertence ao mundo corporativo. Mas é muito estranho que esse movimento de liderança servidora, ela não surge dentro da igreja, ela surge no mundo.
Quando nós somos os detentores dessa verdade, mas surge no mundo corporativo. Nós temos a verdade que Jesus nos ensinou sobre a liderança. Nós temos a verdade que Jesus nos ensinou e deixou para formar outros líderes. Mas nós continuamos fazendo esse trabalho de forma amadora, irmãos. Continuamos fazendo esse trabalho de forma discordante daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Parece que nós preferimos o sofrimento na liderança. Nós buscamos todos os outros recursos possíveis. Nós buscamos todas as outras elaborações possíveis para sermos líderes. Fazemos cursos, procuramos livros, nos abastecemos de academicismo, procuramos os mentores do mundo corporativo, mas para ser um líder servo, nós não precisamos desses penduricalhos. Nós só precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o líder servo por excelência. E nós temos desprezado essa verdade. Muito bem, vamos avançar mais um pouco. E aqui eu gostaria que você também anotasse essa frase. Eu soube que nós teremos algumas perguntas, vocês serão requisitados, e eu vou te ajudar aqui a memorizar um pouquinho das perguntas que podem ser lançadas. Observe o que Josué Campanhã, e aqui eu recomendo o trabalho deste pastor Batista, focado no trabalho de liderança de igrejas. Ele é um dos líderes do grupo chamado Envisionar, que eu te recomendo para a formação cristã em liderança. Ele diz o seguinte: líder servo é aquele que está disposto a fazer o que Jesus fez. Líder servo é aquele que está dando a própria vida para cumprir a missão. Campanhã, ele está definindo, irmãos, o que é ser um líder servo. É aquele que está disposto a reproduzir a vida de Jesus. Talvez nessa tarde você esperasse que eu saísse daqui lhe dizendo quais são as técnicas de liderança, quais são as metodologias a serem aplicadas, quais são os instrumentais da liderança cristã. Não, eu não farei isso. O que eu preciso fazer você aqui é alertar a sua mente, despertar seu coração, para entender que você só pode ser um líder cristão se a sua vida reproduzir a vida de Jesus. Tá? Esse é o primeiro passo. Jesus é o líder servo. Ele entregou totalmente, ele entregou a sua vida plenamente pela humanidade. Ele encabeçou, irmãos, o maior treinamento de liderança do mundo. Sabe por quê? Apenas 12 homens incendiaram o segundo século. Apenas 12 homens provocaram o maior crescimento exponencial do cristianismo. E nós, com séculos de cristianismo, ainda estamos engateando no discipulado de pessoas. Sabe por quê? Porque nós desprezamos o fundamento da liderança. O fundamento não é outro, é o Senhor Jesus Cristo. Se nós aprendermos isso nessa tarde, nós sairemos daqui valorizando mais o chamado à liderança que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Jesus, enquanto ministrava as multidões, irmãos, ele tinha o foco em fazer grandes agências missionárias, em produzir grandes instituições, em elaborar grandes estruturas físicas. Pelo contrário, quando os discípulos quiseram atrair a visão de Jesus para um método aplicado, os discípulos disseram: olha, mestre, que templo fabuloso. Jesus olha para eles de maneira profética, apontando para o momento escatológico e disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Porque o foco da liderança de Jesus não é apenas a estrutura. O foco da liderança de Jesus é reproduzir a sua vida nos outros, nos discípulos. Esse deve ser o foco da nossa liderança cristã. Reproduzir a vida de Jesus. Não é reproduzir a minha vida. Não é reproduzir a sua vida. Não é reproduzir os meus conceitos. Não é reproduzir as suas experiências. É reproduzir a vida do Senhor Jesus. Isso é liderança. Pelo menos no âmbito da igreja cristã. Vamos mais à frente um pouco. E aqui eu quero engrossar um pouco mais o caldo para que nós possamos entender mais algumas verdades sobre o que é liderança. Eu disse aqui que liderança cristã é reproduzir a vida do Senhor Jesus. Mas vamos mais à frente e depurar isso. A essência da liderança de Jesus, ela é evidente no texto bíblico. A essência da liderança de Jesus era o amor pelas vidas dos
discípulos. A metodologia aplicada por Jesus em sua liderança, ela era vivencial e relacional. Jesus amava os seus discípulos. Jesus impregnava a vida daqueles homens, alguns pecadores, outros envolvidos com a economia de tributos romana, mas ele desaguava a sua vida em sua equipe. Liderança cristã é de fato convivência, é de fato relacionamento, é viver o dia a dia com o discípulo. Pastor Assi, do meu lado ali, me trouxe uma experiência que eu guardo e reproduzo nesse estudo pela tarde. Ele me disse e apontou no WhatsApp que um dos seus amigos de infância, por volta dos 15 anos de idade, que foi levado à fé pela vida dele, o encontrou recentemente, ou irá encontrar em São Paulo, e mandou uma mensagem para ele: a sua vida fez parte da minha vida. Isso é discipulado, isso é liderança. Liderança cristã é, senão, discipulado. Não existe, irmãos, outro atalho para a liderança cristã. Sermos líderes cristãos é impactarmos a vida dos nossos irmãos, das nossas equipes de igreja, com a vida de Jesus. Não é metodologia, não é instrumentalidade, não é um passaporte para o academicismo apenas. Liderança cristã é impactar a vida dos outros com a vida do Senhor Jesus Cristo. Isso é liderança cristã. Isso nada mais é do que discipulado, irmãos. Em primeiro lugar, isso nos traz uma grande verdade. Liderar pessoas é amar pessoas. Liderança cristã é amor pela vida daquele que está sendo discipulado. E isso nos traz um ensinamento. Jesus, ele não amava as coisas e usava as pessoas. Jesus, ele não usava os seus discípulos como um meio para obter resultados. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma outra metodologia. A metodologia de Jesus, ela se baseava apenas na transmissão da sua vida para a vida dos discípulos. Ser um líder cristão não é transmitir apenas conceitos, queridos. Ser um líder cristão é transmitir vida. É isso que é liderança cristã. Jesus estava transmitindo a vida dele para a vida dos discípulos. A vida de Jesus, amados, estava sendo registrada na vida dos discípulos. O que é que nós estamos fazendo com a liderança cristã dentro da igreja? Muitas vezes nós só estamos reproduzindo os nossos aspectos pessoais, as nossas tendências particulares, os nossos interesses pessoais. Isso não é liderança. Liderança é evocar o nome do Senhor Jesus Cristo para que Ele seja glorificado na vida dos discípulos, para que Ele seja glorificado na vida da igreja, para que a marca registrada de uma igreja seja o Senhor Jesus Cristo. A placa denominacional, ela não pode e não deve ser maior do que Jesus. O que deve ser maior é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais à frente. E aqui o tempo passa muito rápido, pastor Jânio. Não sei se eu tenho tolerância ainda para continuar. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês também uma segunda visão sobre o que é a liderança cristã. Eu coloquei essa imagem bem curiosa, que ela foi pintada por Vicente Van Gogh, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Esse quadro é intitulado de O Ancião de Dor, ou O Ancião em Dor. Sabe qual é um grande problema, irmãos, que nós temos na liderança cristã? Como eu já disse, nós já temos o padrão. Como eu já disse, nós já temos o exemplo. Mas nós abrimos mão do exemplo apenas para sofrer. Quantos líderes existem dentro da igreja que estão sofrendo nesse momento? Que estão carregando dores em seu coração porque não conseguem formar pessoas? Que estão vivenciando enfermidades, lamentos, problemas psicológicos, vivem em dor, justamente porque abriram mão do modelo do Senhor Jesus Cristo. É uma liderança amadora. Nós preferimos construir líderes amadores. E aqui eu não estou dizendo que estamos construindo líderes apenas inadequados para executar ou cumprir a função. Eu estou dizendo que muita gente na liderança ama a dor, ama sofrer. Ensine e lidera do jeito errado porque parece que ama o sofrimento. Nessa tarde, eu quero alertar o seu coração e os seus ouvidos para dizer a você, líder, que você não precisa mais sofrer na sua liderança.
E qual é o segredo? Siga o modelo do Senhor Jesus Cristo. Abandone as técnicas e metodologias. Elas não são suficientes para garantir o sucesso da sua liderança. Quando você decidir seguir o modelo de Jesus, você vai parar de sofrer na sua liderança. É isso que eu quero te alertar. Nós amamos sofrer, irmãos. Nós preferimos o caminho mais curto. Como é que nós amamos sofrer? Quando nós preferimos atalhos na nossa liderança. Nós compramos livros todos os dias. Compramos mais e mais livros. Nós lemos muitos coaches. Nós lemos muitos mentores. Nós procuramos todas as temáticas possíveis no YouTube. Isso é sofrer. Isso é procurar atalho. Procuramos os gurus da internet para nos explicar o que é liderança cristã. Isso é procurar atalho. Isso é sofrer. Nós procuramos pessoas antropocêntricas, que estão interessadas apenas no resultado, que estão interessadas em usar pessoas e não amar pessoas. Nós temos procurado, irmãos, os líderes midiáticos, nós temos procurado os líderes televisivos das redes sociais, e nós queremos uma grande coisa. Parece que muita gente na liderança cristã só quer gente pronta. Você já notou isso? Não. Esse aí eu vou ter que formar, esse eu vou ter que discipular, esse eu vou precisar dinamizá-lo, eu vou precisar treinar. Não, esse não dá para trabalhar comigo não. Ai de nós se Jesus Cristo houvesse feito isso com os discípulos. Incultos, não apropriados, inadequados. Mas liderança cristã não é procurar gente pronta apenas. Nada contra pessoas prontas. Mas a verdadeira liderança cristã é reproduzir a vida de Jesus naqueles que precisam aprender a viver como Jesus. É por isso que existe tanta gente rejeitada. Porque aos meus olhos da liderança, parece que essas pessoas são inadequadas. Mas quando eu mudo o modelo, quando eu coloco o modelo de Jesus na liderança, o inadequado passa a caminhar comigo, porque eu também fui um inadequado, mas Jesus teve misericórdia. Devemos ter essa mentalidade. Vamos mais à frente um pouquinho. E aqui nós temos uma segunda lição. Se nós devemos ser líderes, servidores, nós também devemos ser líderes que não confundem a atenção negativa com a atenção criativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aos irmãos que existe, sim, uma tensão nas igrejas cristãs. Existe. Existe uma tensão entre o crescimento da igreja e uma tensão entre a falta de líderes. A igreja continua crescendo, mas existe uma falta exagerada de lideranças dentro da igreja. A igreja continua pregando o evangelho, a igreja continua caminhando, mas são poucos os líderes. Você já percebeu isso dentro do ambiente da igreja? Essa tensão, ela existe. Existe uma tensão entre a expansão da igreja e a carência de pessoas para trabalhar na igreja. Já percebeu que falta líderes em diversos departamentos? Falta líderes na EBT? Falta líderes no círculo de oração? Falta líderes na área de ensino? Falta, mas a igreja continua crescendo. Existe uma tensão muito grande entre o trabalho que é para ser feito e líderes sobrecarregados. Parece que um só faz tudo, poucos fazem tudo. Existe trabalho, mas o trabalho é tão grande para poucos líderes. É a sobrecarga no trabalho dentro da igreja. Existe uma tensão entre o crescimento da igreja e gente desmotivada para assumir a liderança. Quando você faz o convite, olha, vamos levantar líderes aqui para a arrecadação da igreja, ninguém quer cooperar. Vamos levantar líderes para a mocidade, você tem que puxar a pinça. É muito difícil. Existe também uma tensão, irmãos, entre a agenda da igreja e, de fato, aquilo que é planejamento. Nós temos muito ativismo religioso. Nós fazemos tantas coisas dentro da igreja, mas muitas vezes essas coisas correm o risco de serem coisas vazias. Nós fazemos com que motivo? Nós fazemos com que motivação? Não adianta só fazer, é necessário fazer com a motivação certa. Então existe essa tensão de fato, e eu quero explorar ela mais um pouquinho com os irmãos. Em primeiro lugar, essa tensão, ela precisa ser entendida da maneira mais correta possível. Você precisa entender que essas coisas, elas não se conflitam. A ausência de líderes
e o crescimento da igreja não se conflitam, pelo contrário, se complementam. O crescimento da igreja e a formação de novos líderes, de novos obreiros, são tensões que são criativas. Isso não é uma tensão negativa. Observe comigo o que é dito em Mateus. Por favor, abra sua Bíblia, capítulo 28 e verso 19, por favor. Mateus capítulo 28 e verso 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. É uma ordem de Jesus o crescimento da igreja. A igreja continua crescendo, é uma ordem de Cristo. A proclamação do Evangelho promove o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas observe comigo outra recomendação, que parece destoar um pouquinho dessa primeira. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, será dito: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de quê se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aqui existe uma recomendação para a formação de discípulos. Então, qual é a nossa obrigação enquanto líderes? A igreja cresce, é uma tensão. Faltam líderes, é outra tensão. Nós precisamos equalizar essa tensão para que ela não se transforme numa tensão negativa, mas numa tensão criativa. Se a igreja cresce, nós precisamos ser líderes formadores de mais líderes. Está dando para entender, meus irmãos? Essa é a tensão criativa que nós estamos envolvidos. Vamos mais à frente, para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo. Nós temos aqui agora uma segunda lição dentro desse âmbito da tensão que eu peço que você anote. Precisamos aprender a dimensionar bem essa tensão. Essa tensão, irmãos, eu acho que trocou ali um pouquinho. Isso, muito bem. Essa tensão, ela é o espaço entre aquilo que não foi feito, mas precisa ser executado. É o espaço atual onde nós nos encontramos. A igreja está crescendo, não temos líderes. Aonde eu estou? Eu preciso equalizar essa tensão. Eu não posso esticar demais o elástico. A igreja cresce, eu promovo agenda, promovo ativismo, mas falta gente para trabalhar. Isso vai intoxicar a igreja. Mas eu também não posso afrouxar demais, preparar muita gente, mas não colocar atividades para que eles desenvolvam. Isso é afrouxar o elástico. Nós precisamos dimensionar bem. Precisamos estar num ponto onde essa tensão ela seja ideal. Ideal para o quê? Ideal para o crescimento da igreja e ideal para a formação de novos líderes. A questão é a seguinte, irmãos: para onde nós estamos indo? Para que lado dessa tensão a igreja está indo? Para que lado dessa tensão a liderança cristã está caminhando? Está caminhando apenas para criar um boom na igreja? A igreja virar uma bolha? Ou nós estamos caminhando para que novos líderes sejam formados? Porque o pastor Edivaldo, ele precisa de novos líderes. O pastor Edivaldo da igreja Adria precisa de novos formadores de discípulos. É isso que nós devemos desenvolver em nossa mentalidade de liderança cristã. Vamos caminhar mais um pouco? E vamos agora a algo que muito me preocupa, irmãos, na liderança cristã. Tenha cuidado com a tensão gerada pelo ativismo religioso. Vocês estão vendo aquela imagem ali? Eu sei que muitos que já saíram da faculdade lembram quem é. O titã Atlas. O Atlas, que era um titã, ele decidiu romper com Zeus. E Zeus puniu Atlas. Zeus puniu Atlas e ordenou que ele sustentasse o mundo. Sabe o que é ativismo religioso? Nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Queremos sustentar o mundo nas nossas costas. Nós precisamos ter cuidado com o ativismo religioso. Jesus sempre fugiu do ativismo, da síndrome, irmãos, da visibilidade. Ativismo muitas vezes é isso, é uma síndrome da visibilidade. Jesus sempre fugiu das multidões para estar sozinho em oração. Se Jesus não soubesse, irmãos, quem era e para onde ele deveria ir, nesse momento ele estaria embaraçado com a tentativa das multidões exigirem dele milagre, 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 atividade, encontros, palavra. Mas Jesus fugia do ativismo religioso em busca da cura dessas multidões. Nós precisamos ter cuidado com essa tensão, porque ela tem a capacidade de drenar a igreja.
Líderes, irmãos, que não sabem para onde vão, geralmente eles estão perdidos no ativismo religioso. Líderes que não sabem para onde são e estão perdidos, geralmente eles confundem movimento com progresso. A igreja está cheia, a igreja está lotada, temos cultos avultuosos em todos os lugares, mas movimento não significa progresso. Vocês já viram aquelas formigas que circulam uma atrás da outra, naquele movimento sempiterno, sem parar? Elas não saem do lugar. Movimento não significa progresso. Ativismo religioso não significa adoração. Mais uma vez, o líder precisa fazer a coisa certa com a motivação certa. Existem líderes que estão perdidos espiritualmente nesse sentido. Eu aqui estou falando dessa perdição espiritual, mas também estou falando da perdição ocupacional, que é chamada de ativismo religioso. Líderes que estão perdidos nas suas próprias atribuições. Eles não conseguem fazer uma revisão de futuro. Aonde eu quero chegar com a liderança que eu estou executando dentro da igreja? O que eu preciso fazer? Aonde devo chegar? O ativismo consome a energia desses líderes, ao ponto deles estarem esvaziados de Deus. Irmãos, abram seus olhos. Existem, infelizmente, pessoas que trabalham de forma brilhante dentro da casa de Deus, mas elas trabalham tanto que já estão vazias do próprio Deus para quem elas trabalham. Isso é ativismo religioso na liderança. Eu preciso, novamente, fazer a coisa certa com a motivação certa. Existem pessoas que lideram, que trabalham dentro da igreja, mas me permita ser mais transparente com o que irei dizer. Existem pessoas que só trabalham para serem notadas. Existem pessoas que se sufocam de atividades dentro da igreja para obter visibilidade, para que o seu nome se destaque. Não, essa não é a liderança cristã genuína. A liderança cristã genuína, ela está envolvida no serviço para agradar o Senhor Jesus e não apenas os homens. Devemos ter cuidado com isso. Veja o que é que Tim Keller fala sobre esse aspecto, e isso elucida o que estamos explicando. A religião nos orgulha pelo que fizemos. O evangelho nos orgulha pelo quê? Nessa tarde, a sua liderança precisa orgulhar Jesus. A sua liderança precisa refletir o que Jesus já fez. Você não precisa ganhar o céu pela força do seu braço. Você só precisa servir a Jesus por aquilo que Ele já fez e já é suficiente. Vamos mais à frente. Nós precisamos ser líderes que resistimos aos perigos da pós-modernidade. E com pós-modernidade, irmãos, eu estou falando exatamente desse movimento que colocou as pessoas em crises nessa contemporaneidade que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que existem muitos irmãos aqui mais idosos que viveram um período onde a igreja era respeitada. Que viveram um período onde o pastor falava uma coisa e o padre falava outra, mas ambos eram obedecidos. Hoje até os pastores estão sendo contestados, porque a modernidade foi alterada. Nós chamamos esse período de período pré-moderno, onde as instituições eram respeitadas, as pessoas e autoridades eram respeitadas. Mas hoje, nessa temporalidade que nós vivemos, nenhuma instituição é respeitada. Até o Exército, foi feita a recente pesquisa no IBGE, ele não é mais considerado uma instituição de valor diante da sociedade. Também foi feito pela CEPAL diversas pesquisas sobre o valor da igreja. E a igreja, por incrível que pareça, talvez seja a única que está em uma valoração mediana, mas também está em declínio. Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade chamada de sociedade pós-moderna. É uma sociedade onde os valores são relativos. O certo não é mais certo. Não existe absolutos morais. As pessoas trocaram a verdade absoluta pela verdade relativa. O que é bom para mim e for mal para você, não importa, eu farei, contanto que eu seja feliz com isso. Essa é a pós-modernidade. E o líder cristão, ele precisa discernir o que é a pós-modernidade e os perigos que são oferecidos diante desse movimento que cria crise na humanidade.
E o primeiro perigo que deve ser conhecido e evitado pela liderança cristã, eu o chamo aqui de hedonismo. É o desejo irrefreado por ser feliz a todo custo. Essa palavra hedonismo, ela vem do grego, hedonê, que representava um espírito, que eles chamavam de daimon, que desejava a alegria absoluta. E Aristipo de Grécia, que era um filósofo, ele decidiu criar esse movimento, que é o movimento hedonista, que é a busca de satisfação, de desejo irrefreável a todo custo, irmãos. E isso é um perigo. O hedonismo é o desejo que não tem freios, é o desejo que quer ser feliz a todo custo, é o desejo de se autorrealizar, é o desejo pelo prazer, de se autossatisfazer, mesmo que esse desejo precise ir contra toda a vontade de Deus, rompendo com todas as coisas, eu serei feliz. E pasmem, irmãos, existem líderes cristãos dentro da igreja que têm essa mentalidade. Esse hedonismo, irmãos, ele tenta nos convencer de que nós seremos líderes cristãos e não passaremos pelo sofrimento. É isso que essa liderança hedonista nos ensina, e isso é um perigo. Essa liderança pós-moderna, ela tenta sufragar, ela tenta diminuir a nossa tentativa de obedecer a Deus apesar das circunstâncias. C.S. Lewis, ele nos disse que nós não fomos criados por Deus para sermos felizes. Isso parece ser chocante. Nós fomos criados por Deus para obedecermos. Quando a sua liderança cristã não lhe oferecer mais felicidade, sabe qual é a saída? Obedeça. Quando a sua liderança cristã lhe oferecer alguns sofrimentos no percurso, a saída não é desistir de ser líder. A saída é obedecer a Deus que te chamou para a liderança. Essa é a saída. Vamos a um segundo perigo, que também é importante de citá-lo aqui. Gostaria de correr mais um pouquinho. O segundo perigo que nós enfrentamos é justamente o narcisismo. O narcisismo também é essa força irrefreável da pós-modernidade. É outro elemento extremamente nocivo, irmãos, à liderança cristã. O narcisismo é o desejo desenfreado que o homem tem de ser belo. É o desejo desenfreado de que não basta ser belo apenas. Eu quero que todos vejam que eu sou maravilhoso. O narcisismo é uma marca de uma liderança tóxica. Esse narcisismo é justamente a marca de pessoas que querem aparecer e se revelar mais do que o sangue e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O narcisismo, ele nos impregna com a tentativa de sermos melhores do que os outros. Infelizmente, esse perfil narcisista está tomando espaço em muitos líderes cristãos. O líder narcisista, ele superestima a sua própria habilidade. Ele exagera as suas realizações, irmãos. Ele exagera os seus feitos. O líder narcisista, ele quer ser sempre aplaudido. Ele quer ser sempre bajulado. Ele quer ser sempre elogiado. Ele quer estar debaixo de todos os holofotes. Isso é narcisismo. Porque a motivação do narcisista não é a glória de Deus. A motivação do narcisista é a sua bajulação e o seu aplauso. A motivação dele não é Jesus Cristo. A motivação dele são os holofotes que estão mirados para realizações deles. E isso é um perigo. Até porque, irmãos, líderes que não se satisfazem com a glória de Deus, eles jamais admitirão não serem mencionados pelo pastor da igreja. Eu sei que talvez eu já tenha contado aos irmãos, mas Ronaldo Lidório certa vez expressou um desconforto que teve com essa experiência do narcisismo. A irmãzinha ao lado dele, ela preparou o bolo da igreja. E sempre temos pessoas que gostam de fazer as festas da igreja, preparando um bolo. E o pastor começou a citar os nomes, agradecendo a cada um que havia colaborado com a festa. Durante a oração, ele não citou o nome da irmã. E a irmã ao lado de Ronaldo Lidório disse: nunca mais eu faço um bolo para essa igreja. Eles se esqueceram de mim. Eles não oraram por mim. Isso não pode acontecer. Existem pessoas que têm a motivação da irmã do bolo. A motivação narcisista
Não fazem as coisas para Deus e para beneficiar a igreja, mas fazem as coisas na tentativa de serem beneficiadas e aplaudidas por aquilo. Essa não é a verdadeira motivação que você deve carregar no seu coração. A sua motivação é servir ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando não há felicidade, obedeça. É isso. Vamos mais à frente. Terceiro perigo, irmãos, triunfalismo. O que é o triunfalismo? É a tentativa de dizer que existe sucesso sem a cruz. É a tentativa de dizer que tudo vai dar certo sem sacrifício. É a pregação sem dor. É uma jornada sem sofrimento. É a vitória sem luta. É a liderança que prega uma teologia sem sofrimento. E essa conclusão de uma caminhada sem sofrimento, ela é enganosa, irmãos. Porque ela está excluindo a cruz da liderança. E quando eu acredito no triunfalismo, de que eu vou ter sucesso sem passar pela dor, eu estou esvaziando a cruz da minha liderança cristã. E não é isso que deve ser esperado. E há uma frase do nosso querido pastor Russell Shedd que muito me encanta. Observe essa frase do pastor Russell Shedd ao tratar do seu sofrimento. O sofrimento é uma experiência muito boa. Olha que curioso, o sofrimento é uma experiência muito boa, porque a gente se sente desmamando do mundo e pronto para subir. Sabe quando foi que ele disse isso? Um homem, na tenridade ministerial que ele tinha, quando ele estava com câncer. Ele entrevistado pelo pastor Batista, que estava cuidando dele, e o pastor perguntou: como é que o senhor se sente, pastor Russell Shedd? Ele estava enfrentando um câncer terrível. E ele disse essas palavras. E há algumas experiências do pastor Russell Shedd sobre liderança que precisam ser trazidas aqui nessa tarde, nesse momento. A primeira que ele nos traz é que quando os alunos de Russell Shedd encontravam ele na faculdade, Russell Shedd, apesar da envergadura monumental da liderança dele, fundador das edições Vida Nova, um dos maiores missionários contemporâneos que nós temos, ele parava para olhar nos olhos dos alunos e perguntar aos alunos: como é que você está? Está tudo bem com você? Ele se importava com as pessoas. Um irmão uma vez chegou na sala de aula dele, desesperado, chorando, não deu nem boa tarde para o pastor Russell Shedd, dobrou seus joelhos e começou a derramar lágrimas ali na sala de aula. Ele aguardou o irmão levantar-se e perguntou o que foi que tinha acontecido. E o irmão disse: olha, pastor Russell, o meu filho está com leucemia. E eu não tenho o recurso necessário para levá-lo ao médico. E eu não sei o que eu vou fazer. Naquele mesmo dia, o pastor Russell Shedd, como ele disse, havia recebido uma oferta na conta dele e ele não sabia qual era a origem dessa oferta. Foi quando ele falou para aquele jovem aluno: meu filho, se o problema é esse, já está resolvido. Deus colocou na minha conta uma oferta que era para você. Olha o cuidado de Russell Shedd sobre as pessoas. E não é só isso que me admira nele. Outra vez uma irmã, depois de ouvir uma pregação dele, disse: pastor, o senhor parece com Jesus. O senhor é semelhante a Jesus. Ele olhou com um ar de sorriso para a irmã e disse: minha irmã, eu acho que a senhora não conhece quem é Jesus. Ele sabia o que era liderança. Ele sabia o que era sofrer. E ele demonstrava essa virtude na sua própria vida. Sérgio Siqueira, que trabalhou com o pastor Russell Shedd, ele disse as seguintes palavras. Sérgio Siqueira foi um dos diretores da edições Vida Nova. Ele disse o seguinte: sempre me impressionou muito a simplicidade e humildade do Dr. Russell Shedd. Nunca ouvi reclamar de nada, mesmo com seu conhecimento ou posição. Nunca o ouvi se achando mais importante do que qualquer outra pessoa. Mesmo estando cansado, após a ministração das suas palestras, sempre dava atenção a quem procurava, saindo do recinto apenas depois de atender a todos. Aos 87 anos, Russell Shedd partiu para o Senhor por conta de um câncer. Mas Russell Shedd deixou para nossas vidas o exemplo de que, apesar do sofrimento, nós podemos obedecer a Jesus Cristo na nossa liderança. Talvez nessa tarde você veio aqui com o coração receoso, certamente dizendo a Deus que não servirá mais na igreja, porque você sofre, porque você é perseguido, porque ninguém lhe entende, ou porque você se acha inadequado e mal preparado para a função que te colocaram.
Mas hoje eu preciso que você saia daqui com um entendimento de que você foi chamado para representar e refletir a vida de Jesus. Não importa a sua inadequação, não importa o seu sofrimento, obedeça ao Senhor Jesus, reflita a vida dele na sua liderança, faça com que a sua equipe seja despertada pela vida de Jesus em você. Esse é o ensinamento que eu deixo com os irmãos hoje. Amanhã nós teremos mais uma palestra. Que Deus abençoe vossas vidas em nome de Jesus.